E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Estou sentindo muita falta desse contato mais próximo, de estar ajudando mais vocês a estar desenvolvendo essas habilidades, estar aprendendo, mas é uma pausa necessária, né, que eu espero que acabe em breve. Espero que estejam todos bem, se cuidando, com saúde e amando, né? Que amar é a coisa mais importante da nossa vida. É o que cura todas as nossas feridas, todos os nossos traumas. Mas, enfim, para não falar que eu sou psicólogo, vamos à nossa matéria de hoje, que é sobre período regencial. O período regencial foi um período na história do Brasil, uma faixa, um período intermediário entre o governo de Dom Pedro I, o primeiro reinado, e o governo do filho dele, o Pedro de Alcântara, o segundo reinado. Por quê? Porque quando o Dom Pedro vaza do Brasil, pressionado pelos próprios brasileiros, ele deixa no lugar para assumir, né, perante a lei, quem deveria assumir o poder dele era o seu filho, o Pedro de Alcântara. Só que o Pedro de Alcântara, quando o Dom Pedro I vai embora, o filho dele, o Pedro de Alcântara, tem apenas 5 anos de idade. Então, até que ele chegue à maioridade, o Brasil ele vai ser governado por pessoas escolhidas pela coroa, chamadas de regentes. Nesse período, 3 partidos políticos disputavam o poder. O primeiro deles eram os restauradores. Eles recebiam esse nome porque eles queriam restaurar, trazer de volta o governo, o reinado de Dom Pedro I, certo? Quando Dom Pedro morre lá em Portugal, eles perdem totalmente o sentido de continuar existindo e acaba. Além dos restauradores, tinha os moderados, que representavam a elite, representavam os grandes fazendeiros, e que, portanto, não desejavam mudanças na sociedade. Queriam que as coisas continuassem exatamente como estavam. Já os exaltados, eles eram mais radicais, eles queriam mudanças na sociedade. Eles queriam, por exemplo, o fim da escravidão, eles queriam que mais pessoas tivessem o direito ao voto, certo? Além dessa disputa política entre os partidos, nesse período, devido à centralização política muito forte dos regentes, vai ocorrer em várias regiões do Brasil revoltas. Então a gente vai analisar rapidamente cada uma delas. A primeira delas é a cabanagem, tá? Que ela vai ocorrer entre 1835 e 1840, na região do Grão-Pará, naquela época era chamado de Grão-Pará, que hoje é Pará e Amazônia, tá? Foi feito pela camada mais pobre, principalmente por pessoas que moravam em cabanas próximas aos rios, por isso o nome cabanagem. E eles fizeram essa revolução, essa revolta, justamente para pedir, para lutar por uma condição de vida melhor, certo? Depois disso, a gente tem a balaiada, que também foi um movimento popular feito pela classe mais pobre, tá? Ocorreu no Maranhão entre 1838 e 1841, e a grande causa dela também era a situação pobre que eles viviam. Então, a cabanagem feita por cabanos e a balaiada feita por fabricantes de balaio, as duas de caráter popular, feita pela população mais pobre. Um outro movimento que houve, esse já lá na Bahia também, mas feita por pessoas da elite, por intelectuais, é a Sabinada. Sabinada é um movimento mais intelectual, tá? Onde, através de jornais, eles criticavam os regentes, eles criticavam quem estavam no poder. Como eu falei, ocorreu na Bahia entre 1837 e 1838, apenas um ano, e intelectuais, pessoas da classe média se reuniam para publicar em jornais reportagens falando, criticando os governantes, os regentes. Além disso, uma outra revolta, também feita pela elite, foi a Guerra dos Farrapos, mais conhecido como Revolução Farroupilha. Ocorreu na região sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre 1835 a 1845. Foi uma revolta de caráter mais elitista, certo? Feita pelas pessoas que realmente tinham dinheiro, que era os grandes fazendeiros do Rio Grande do Norte, do Sul e de Santa Catarina. E por que eles fizeram essa revolta? Porque eles fabricavam e vendiam o charque, a carne seca. Só que eles tinham que pagar um imposto muito alto. E estava vindo
principalmente da Inglaterra, o charque, só que a Inglaterra pagava um imposto muito menor. Então, por pagar um imposto menor, eles tinham condições de vender por um preço mais baixo. Sendo assim, os estancieiros, os donos de fazendas que viviam da fabricação e da venda do charque no Rio Grande do Sul não tinham como concorrer. Então, a grande reivindicação dos farrapos era a diminuição desse imposto. Uma outra revolta também populista, também feita pela classe mais pobre, tanto é que foi feita por escravos e ex-escravos, é chamado de Revolta dos Malês, tá? É Revolta dos Malês porque foram feitos por escravos que viviam naquela região dos Males, tá? Quando eles estavam ainda na África. Ocorreu em janeiro de 1835 em Salvador. Como eu falei, é feito por escravos, por esses escravos, e a grande reivindicação era o fim da escravidão, né? E o fato deles serem obrigados a seguir o catolicismo. Eles eram africanos, eles tinham a própria religião, mas no Brasil, por serem escravos, eles eram obrigados a seguir a religião católica. Então, essa imposição da fé católica e a escravidão em si foi o grande motivo que fez esses escravos se revoltarem. Para tentar coibir, combater essas revoltas, os regentes, né, os que estavam lá no poder, criam a Guarda Nacional, que é tipo de uma força paramilitar, tá, fora do exército, que tinha justamente esse objetivo de manter a tranquilidade, de acabar com as revoltas. Só que eles não conseguem muito sucesso. E aí os políticos, tanto os moderados como os exaltados, vendo que não tinha condição de manter mais aquela situação, que os regentes não estavam dando mais conta de controlar a população, eles dão um golpe, mudam a lei. Por quê? Pela lei, o Pedro de Alcântara só poderia assumir com 18 anos. Mas com essa mudança, o Pedro de Alcântara pôde assumir com 14 anos. Então, ele antecipou a maioridade do Pedro de Alcântara. Então, com isso, certo? O Pedro de Alcântara pôde assumir o poder, dando início, então, ao segundo reinado e acabando com as regências. Economicamente, politicamente, socialmente, essa transição do período regencial para o segundo reinado não teve muitas mudanças. Quem era pobre continuou pobre, quem era rico continuou rico e o poder continuou na mão das elites. Houve um pequeno processo de urbanização, de modernização, né, até mesmo para acompanhar a modernização que estava acontecendo lá na Europa, nos Estados Unidos. E é isso, pessoal, tá? Espero que tenha ajudado. Eu vou estar enviando esse material de apoio junto com as atividades. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Boa atividade para vocês. Mandem um joinha quem assistiu o vídeo. Só me conferir quem realmente está assistindo. Valeu? Fiquem com Deus. Até mais.